Saudações, pessoal! Bem-vindos ao canal do Cristiano Oliveira aqui no YouTube. Informações importantes sobre Rodrigo Dourado. Informações que vão além daquilo que disse o Eduardo Cudê na entrevista coletiva. Eu tô até com a minha colinha por aqui, você vai perceber que em alguns momentos eu vou dar uma olhada, porque tem muitos dados, tem datas, tem números, tem informações bastante detalhadas a respeito de Rodrigo Dourado que eu quero abordar com vocês nesse vídeo. Inscreva-se no canal, já te inscreve agora aqui embaixo, clica em inscrever-se e, claro, deixa o seu like sempre, que isso é bastante importante. Bom, tô gravando esse vídeo, ontem o Inter venceu o Red Bull Bragantino por 2-0, tô gravando esse vídeo, portanto, na sexta-feira. Hoje, o Rodrigo Dourado completa 466 dias sem jogar futebol. A última vez que ele entrou em campo foi contra o Palmeiras no ano passado, 11 de julho, mas isso você já sabe. A informação é a seguinte, ou as informações. O Bruno Ravazoli, repórter da Rádio Guaíba, ontem à tarde, antes do jogo contra o Bragantino, havia trazido a informação de que conversou nos bastidores do Inter, conversou internamente com pessoas do staff diretivo do Internacional e passaram para o repórter Bruno Ravazoli que o Rodrigo Dourado voltaria a jogar futebol ainda esse ano e mais, que ele pode até voltar a ser relacionado já para os próximos jogos. E essa pergunta foi parar, ou esse assunto foi parar na entrevista coletiva do Eduardo Cudê, e o Eduardo Cudê confirmou essa informação. O Rodrigo Dourado deve voltar a jogar futebol ainda em 2020. Bom, conversando internamente com algumas pessoas do Inter, desse staff, pessoas que circulam nos bastidores do Internacional, elas revelaram o seguinte: tem para o Rodrigo Dourado uma espécie de plano, uma espécie de escadinha. Não chega a ser propriamente assim um plano na acepção da palavra, porque não é algo escrito, algo formal, mas é algo que está bastante conversado e bastante alinhado. O Rodrigo Dourado, por não jogar bola há muito tempo, ele passou por 2 cirurgias, passou por 2 artroscopias no seu joelho esquerdo, ele teve um edema ósseo bastante grave no seu joelho esquerdo, por isso tanto tempo sem jogar. Há para o Rodrigo Dourado nesse plano uma projeção que é a seguinte: ele já nos próximos jogos pode ser relacionado porque o Inter pretende recolocar o Rodrigo Dourado numa rotina de jogador profissional de alto nível. Não só o cara que treina e vai para casa, mas o cara que treina, que viaja, que fica com a delegação, ficar no banco de reservas um jogo ou outro, daqui a pouco se pintar a oportunidade, entra, joga 5 minutos, entra, joga 10 minutos, no jogo seguinte entra, joga 20 minutos, dá mais uma segurada, fica uma semana fora, volta de novo mais 20 minutos, mais 30 e aos poucos recolocar o Rodrigo Dourado nessa rotina e até, por que não, no time titular do Internacional, mas isso é algo que eu vou falar mais pra frente, mais pro final do vídeo. Bom, o Rodrigo Dourado, por conta disso, desse edema ósseo complicado que ele teve, das 2 artroscopias e desse período muito longo sem jogar futebol, ele não vai se readaptar a isso rapidamente. O que disse o Eduardo Cudê? Que o Rodrigo Dourado não tem mais nenhuma sequela da lesão, e essas pessoas com quem eu conversei, depois de ouvir o Bruno Ravazoli, o próprio Cudê falando sobre isso, disseram que o Rodrigo Dourado não sente mais medo de uma dividida mais forte, por exemplo. O medo que é natural, um receio que era natural por alguém que passou por isso tudo. E isso é visto com bons olhos, é visto como um sinal claro de recuperação. Então, sim, Rodrigo Dourado pode voltar a jogar ou deve voltar a jogar. Se algo muito grave não acontecer, e tomara que não aconteça, ele vai voltar a jogar pelo Inter ainda esse ano e quem sabe até nas próximas partidas. Quem sabe ainda nesse mês de outubro, por exemplo. É possível e é bastante provável que nos próximos jogos o Rodrigo Dourado, inclusive, venha a ser relacionado para voltar a esse dia a dia, para voltar a fazer parte dessa rotina do Internacional, tá? As informações são essas sobre Rodrigo Dourado. Informações que o Bruno trouxe na programação da Guaíba, que o Eduardo Cudê confirmou na sua entrevista coletiva e que a gente vai colhendo alguns detalhes, algumas pinceladas, conversando com o pessoal do staff do Internacional. Bom, o que eu quero projetar com vocês a partir dessas informações que são confirmadas pelo próprio Cudê? Eu quero projetar onde o Rodrigo Dourado pode ser aproveitado dentro do Internacional e nem vai muito tempo nessa projeção, porque para mim isso é muito óbvio. O Rodrigo Dourado, na sua plenitude, em plena forma,
ele é muito mais jogador que Lindoso e incomparavelmente melhor do que Musto, embora Eduardo Cudê morra de amores pelo argentino Damián Musto. O Dourado é muito melhor. Nesse modelo do Inter de saída de bola, em que o volante afunda entre os zagueiros e sem a bola ele é o cara que protege a dupla de zaga, é o modelo perfeito, é a posição perfeita para o Rodrigo Dourado. Dourado está com 26 anos, ele não é um jogador velho, pelo contrário, gente, 26 anos, em tese, estaria chegando ao seu auge agora. Ele tem uma liderança muito forte, ele é muito respeitado dentro do Internacional, ele era capitão do Inter antes da sua lesão, não era o D'Alessandro, não era Cuesta, não era Edenilson, era Dourado capitão do Inter antes da sua lesão. Ele é muito respeitado. E eu não tenho dúvida, nenhuma dúvida, de que quando o Rodrigo Dourado tiver condições para jogar aí 60, 70 minutos, mais lá para frente, ele tem que ser titular desse time do Inter. O meio-campo do Inter tem que abrir com o Rodrigo Dourado. Ele não é jogador de seleção, não é. Ele não é jogador de grande clube da Europa, não é. Ele não é jogador de 100 milhões de euros, como disseram, não é. Mas ele é bom jogador. Ele é um volante que se posiciona à frente da zaga e dá proteção aos dois zagueiros. É isso que o Musto não consegue fazer e o Lindoso até consegue, mas o Dourado, pro meu gosto, é melhor. Então as informações são essas, a projeção que eu faço é essa. O Rodrigo Dourado, quem sabe já nos próximos jogos, vai estar de volta à delegação, vai estar sendo relacionado, vai estar sendo, é meio estranho, né? Mas então será relacionado e a partir daí aos poucos vai voltar sim ao time do Inter, o que eu considero uma grande notícia. 466 dias depois, completados hoje, sexta-feira, esses 466 dias, o Dourado está voltando à rotina do Internacional. Volta a ser assunto, volta a ser manchete e nas próximas semanas voltará a ser relacionado e voltará a jogar pelo Sport Clube Internacional mais de um ano depois dessa grave lesão que ele teve. Tá bem? Inscreva-se no canal para você receber vídeos diariamente sobre Grêmio, sobre Internacional. De segunda a sexta, sempre final da tarde, um vídeo para a gente dar uma conversada sobre a situação em geral da dupla Grenal. Você se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, não esquece disso. E por falar em não esquecer, o like, que é muito importante para fortalecer o vídeo aqui. Um abraço a todos!